Olá pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é o Nathan Lima e estou aqui nessa noite. Quero desejar a todos primeiramente uma boa noite, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2021 sejam de riquezas e bênçãos do poder de Cristo sobre a sua vida, que Deus vai abençoar o seu lar, a sua família, a sua casa poderosamente. Amém? Quero pedir a você que me ajude, se inscreva no meu canal, ative aí o sininho, você vai me ajudar muito. E ainda mais, o Evangelho de Cristo vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas, homens, mulheres, jovens, todos que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho 20 anos de idade, desde os meus 16 anos eu prego o Evangelho de Cristo. Fui tirado do crime, fui tirado das drogas. Eu sei que tem muitos jovens, tem muitas pessoas muito jovens, carentes, e jovens que estão perdidos, tentando completar um vazio dentro de si, tentando encontrar nas drogas, tentando preencher esse vazio nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, enfim. Mas saiba que o único que pode preencher esse vazio, jovem, você que me escuta aí, que está vendo esse vídeo, somente a palavra. Eu vou contar algo aqui, antes de tudo, específico. Um dia, eu muito louco de maconha. Eu tinha acabado de fumar um baseado. E eu estava junto com um amigo meu, que andava junto comigo, um parceiro que andava comigo, a gente fazia as coisas erradas junto. Tudo que a gente fazia junto, enfim. E um dia eu muito drogado junto com ele, eu falei, cara, não tem mais alegria melhor do que a droga. E hoje eu me arrependo de ter falado isso. Porque eu sei que hoje a minha verdadeira alegria é a presença de Deus e a presença do Senhor sobre a nossa vida. Então saiba que a única alegria que pode trazer ao seu coração é só Jesus. E o único que pode completar esse vazio é só Jesus. A Bíblia nos diz, ela nos relata, no Evangelho de Lucas, que a maior alegria do homem é o Espírito Santo de Deus. Isso ela nos comprova. E eu posso te dizer que isso é plenamente verdade. E eu quero deixar aqui, o texto se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Nos diz assim: Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Em algumas traduções está escrito é do inimigo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Versículo 9. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus,
Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Eu quero ler até aqui e citar algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que eu estou aqui gravando vídeo para pessoas que vão vir aqui, pessoas que são conhecedoras da verdade, como eu sou também, e glorifico a Deus por isso, pela sua vida, que Deus continue te abençoando poderosamente. Você também que não conhece, eu quero expressar o máximo de atividade, de palavras que você venha entender o que Deus quer falar contigo. Apesar de tudo, eu gosto muito de buscar as Escrituras, eu gosto muito de me aprofundar. Quem me conhece sabe disso. Amigos meus que me acompanham, enfim, pessoas que sabem da minha vida sabem disso. E eu quero aqui deixar algo para você, para o seu coração, da parte de Deus. A Epístola de João, de 1 João, nos relata nesse texto uma das profundidades. Mas entenda que essa profundidade relata-se a variação, o interesse de Deus. E por relatar o interesse de Deus à humanidade, ao mundo, relata-se ao amor de Deus e ao amor do homem. Nesse texto há variações em que ele cita bem profundamente, vamos dizer assim, não essa palavra profundamente, mas vamos dizer algo em que se está levado a um ponto mais específico. Então existem vários pontos específicos nessa palavra. No primeiro versículo, João vai escrever: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Deus, Ele concedeu à humanidade a ter o direito de ser chamado, perdoe-me, filho de Deus, a toda a humanidade. E entendemos que João está dizendo aqui, primeiramente no primeiro versículo, que Deus nos concedeu a sermos chamados filhos de Deus. Aí você vai me perguntar: Natan, então quer dizer que nós todos somos filhos de Deus? Eu vou te citar um versículo bíblico. A Bíblia nos diz, dentre os evangelhos, que existem os filhos de Deus e existem as criaturas de Deus. Eu vou te explicar a esse ponto. Vamos ler o versículo 2, que nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é o veremos. O versículo 2 ele tem um contexto escatológico. Entenda que João escreve dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar. Esse contexto está escatológico, que é trazendo a vinda de Cristo, quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele vier à Terra, quando Ele se apresentar, quando Ele vier novamente a se manifestar na sua vinda, seremos semelhantes a Ele, receberemos o seu corpo glorioso. Mas entenda que até então, eu vou falar algo que eu não falei, que até então aqui João está citando para os salvos, aqueles que estão com Cristo,
aqueles que já tiveram e viveram a vida com Cristo e foram até o fim. E estão permanecendo, estão indo até o fim. Então ele fala, olha, quando se manifestar, você que for até o fim, você que permanecer, porque aquele que está com Cristo deve permanecer até o fim, né? Então, João está dizendo, olha, quando nós somos semelhantes a Ele, mas quando Ele se manifestar. Então ele fala, havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, ou seja, nós somos igual a Cristo, no sentido em quando Ele se manifestar. Vou ler o versículo 2 para você entender melhor ainda. Amados, agora somos filhos de Deus. Então Deus nos deu o direito de sermos seu filho, considerados a seu filho por servir a Ele. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porém, nesse momento, antes de Cristo se manifestar, nós ainda não se manifestamos ao que nós devemos ser, que é no corpo glorioso, um corpo de santidade, um corpo de virtude, um corpo de sem mácula, sem pecado, sem rancor. Por isso que é considerado um contexto escatológico, porque é a manifestação de Cristo. Isso traz a manifestação de todo o corpo glorioso, aqueles que foram salvos em Cristo. No versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo como também ele é puro. E a palavra puro quer dizer santo, a palavra puro quer dizer reto, quer dizer algo que permanece sobre retidão, algo que permanece sobre aquilo em que foi lhe concedido e ensinado. Então, puro é trazer algo que é verdadeiro sobre a sua vida e permanecer sobre aquela verdade. Isso é uma pureza. Ser santo é admoestar, ou seja, dominar aquilo em que foi lhe concedido, para que venha pôr em prática. Então, para eu ser puro, é necessário eu pôr em prática o que foi me concedido. Vamos entender isso mais à frente. Versículo 4, qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade é um pecado em que o homem comete sem sentir arrependimento. Vejamos que, até então, no versículo 1, João ele cita o mundo, a palavra mundo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Entenda que no versículo 4 ele vai dizer, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então entendemos que Paulo descreve sobre o mundo que não conhece a Cristo e sobre aqueles que estão salvos e vão se manifestar como Cristo se manifestou no versículo 2. Então entendemos que primeiro Paulo descreve pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas que estão no mundo, pessoas que estão perdidas, pessoas que ainda não conheceram a palavra. E aí ele vai falar no versículo 4, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade, como eu disse, é um pecado em que o homem comete sem sentir arrependimento, ele não se arrepende do que ele está fazendo. Vamos ao versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, primeiramente, dá uma convicção em que a Bíblia está julgando, mas não. A Bíblia ela está ensinando o trabalhar de Deus sobre a vida de um homem que está sem ele. Entenda que aqui são aconselhamentos, são palavras direcionadas a pessoas que naquele momento estão escutando e sabem a verdade. Então ele cita situações de pessoas que estão com Cristo e as pessoas que não estão com Cristo. Então ele fala primeiramente no versículo 1, vamos voltar no versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Até aqui, versículo, aí ponto. Então ele está dizendo para pessoas que são filhos de Deus. Olha, foi concedido a nós, somos filhos de Deus. Aí, por isso, vírgula, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Então ele cita primeiro pessoas que conhecem a Deus e depois ele cita pessoas que não conhecem a Deus.
Então, quem conhece é lhe dado o direito de ser chamado filho. Porém, quem não conhece não tem esse direito. Por quê? Porque ainda não conheceu a Ele. Tem pessoas que estão no mundo, é necessário conhecer a Cristo. Mas, porém, o ser humano, por a sua avareza, pela sua prepotência, pelo aquilo que o domina, que é a sua imaculidade, a sua, vamos dizer em outras palavras melhores, a sua natureza pecaminosa, deixa-se acreditar que ele conhece a Deus sem conhecer. Porque, segundo a Bíblia, é necessário o homem conhecer a Deus. E você não vai conhecer a Deus na prostituição. Você não vai conhecer a Deus no tráfico. Você não vai conhecer a Deus num bar bebendo. Eu não estou te julgando. Mas ali não vai estar Deus. Porque a Bíblia diz que onde está falando sobre Cristo ou sobre o Deus, ele está presente. No bar não tem falando de Deus. Dentro do prostíbulo não está falando de Deus. Então, entenda que João está dizendo e aconselhando as pessoas que estão no mundo praticando coisas do mundo. Quando João vem a dizer lá no livro de João, no mesmo livro de João aqui que nós estamos lendo, na verdade, perdoe-me, está escrito assim que ele diz assim, ó, o mundo já é do maligno. Quando João vai falar que o mundo já é do maligno, este mundo não é a terra, porque a terra foi formada por Deus, mas o mundo em que Satanás habita. E qual é este mundo? O mundo das drogas, o mundo do crime, o mundo da prostituição, o mundo da avareza, da mentira, da corrupção. Então entenda que este mundo está dominado pelo maligno. Então, quando ele está citando um mundo aqui, é esse mesmo mundo que o inimigo habita. E vemos no versículo 3, no versículo 5, na verdade, perdoe-me, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Correto. Versículo 6, vamos para o 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Entenda que João, em momento algum, tem uma citação de julgamento. Porque a Bíblia, ela não está para julgar, ela está para ensinar, ela está para exortar e corrigir, e não julgar. Ela corrige. É diferente de julgamento. Ela vai te ensinar. Ela vai corrigir, mas ensinando. Por quê? Porque ela vai te mostrar um caminho que você não conhece ainda. Isso é o corrigimento da palavra. Então entenda que qualquer que permanece nele não vive pecando. E qualquer que vive pecando não viu nem conheceu. Então entenda que João está dizendo, olha, qualquer que não peca, ele conhece a Cristo. Mas porém, qualquer que peca é porque não viu ele ainda. Não teve encontro com ele ainda. Entenda que nenhum ser humano, ele é perfeito. Aí você vai falar, mas então eu vejo tanto crente pecando, eu vejo tanto crente mentindo. Correto. Eu vejo tanto crente fazendo coisas certo. Só que ele está nesse caminho e não está enganado, ele sabe a verdade. Mas entenda que, óbvio, primeiramente não devemos se espelhar no homem, mas se espelhar em Deus. Mas se você ver alguém que tem um encontro com Cristo verdadeiramente, eu sei que hoje é difícil nós encontrarmos pessoas que são cheias do Espírito Santo, que têm um testemunho de vida ali, que pelo menos permanece em algumas coisas. Óbvio que ninguém vai ser perfeito, irmão. Todo mundo tem um problema. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Aflições essas que sofreríamos por causa do quê? Porque eu, sendo servo de Cristo, eu ainda sou um pecador, eu tenho matéria carnal. Eu posso muito momento me irar, eu posso fazer algo que não agrada a Deus, mas saiba que Jesus falou assim, ó, se pecardes, tem um advogado que ele é fiel para perdoar. Então é o Filho de Deus, está pronto para te perdoar a qualquer momento, se você reconhecer o seu erro e se arrepender. Essa é a diferença. Por quê? Quando entenda que, primeiramente o versículo 4, ele fala assim, qualquer que pratica iniquidade, o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então entenda que João está dizendo o quê? Que quando vem a praticar sem reconhecer, porque não viu a ele.
Olha que palavra tremenda. E aí em que entra a diferença. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque quem conhece a Cristo, se algum dia ele errar, ele vai reconhecer o seu erro. Porque ele conhece a Jesus. Aleluia. Então quem conhece a Cristo, ele vai sempre procurar permanecer firme. O homem que conhece, que tem um encontro com ele. Se algum dia ele vier errar ou desagradar o Senhor, ele vai saber onde está o seu erro e vai corrigir o seu erro. Esse é o segredo. O segredo que muitas das vezes as pessoas do Evangelho de Cristo têm caído, têm desistido, têm dado mau testemunho, é por não reconhecer o seu erro. Até mesmo teve um encontro com Cristo, mas não reconhece mais o seu erro. Não está vendo mais onde está errando. Por isso que antes da Santa Ceia, olha o que Paulo nos diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, analise-se o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. Por quê? Essa palavra analisar quer dizer ver quem você é para estar tomando a ceia. Quem é você naquele momento? Quem é você? Quem foi você no seu dia a dia, no mês todo que você passou? Quem foi você? Analise. Tem algo que você precisa reconhecer que você não reconheceu para tomar a Santa Ceia? Então entenda que é necessário o homem reconhecer o seu pecado. Esse é o segredo. Se você errou, reconheça o seu erro e se arrependa, porque Jesus está pronto para te perdoar. Ele não está para te julgar, porque Jesus não julga ninguém. Somente o Pai tem o poder para fazer isso. Mas neste momento estamos vivendo um tempo de graça e você quer viver uma vida que vai te levar até o julgamento, ser lançado ao inferno? Não, se arrependa. Por isso que Cristo quer que todos que não o conhecem venham conhecê-lo para se arrepender do seu erro, do seu fato de erro, do seu pecado. Porque Ele quer mudar a tua história. Só basta você reconhecer. Só basta você se arrepender do seu erro. Então entendemos que João está dizendo aqui, e viemos a conhecer isso, que ele quer que alguém venha se arrepender. Entendemos isso pela palavra. No versículo 7, vamos ler o versículo 7, fala assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Entenda que primeiramente ele fala, olha, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como também ele é justo. Então entenda que João está citando pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Então ele está falando, olha, ninguém vos engane, que quem pratica a justiça, ele é justo. O justo é aquele que por mais, como eu falei, o justo é aquele que reconhece. Quando você reconhece, entenda, eu vou citar algo aqui, a palavra orgulho, ela é algo em que você, o significado da palavra orgulho é algo em que você faz e você acha que você por si mesmo chegou até aquele patamar. Vamos dizer aqui, quando um time ganha, ele vai se orgulhar de si mesmo porque ele chegou até ali. Só que ele não reconhece que ele precisou de algo para chegar. Ele reconhece que ele mesmo foi a força dele. Isso é orgulho. Então orgulho é algo que você faz quando você reconhece que você chegou ali por suas próprias pernas, sendo que você não reconhece que algo te ajudou. E esse algo é Deus. Então, o justo é aquele que reconhece, nas adaptações do justo, é aquele que reconhece de que ele é dependente de Deus. Então entenda que a justiça de Deus dá ao ser humano ser justo, é reconhecer que ele é dependente de Deus e que ele necessita do Senhor para ter uma vida de eternidade. Então, quando nós reconhecemos que nós
precisamos de Cristo, precisamos de Deus, esse é o momento, aleluia, em que nós devemos deixar Ele entrar e fazer morada, porque nós precisamos dele. Quando você tem situações das pessoas, eu vejo muitas vezes nas redes sociais pessoas comentando, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Esse momento é o momento em que você que está me assistindo aí nesse momento, você que sentiu no coração que você precisa de Deus, esse é o momento certo. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele, porque Ele quer entrar no seu coração. É Ele que está te chamando, olha. Ele está fazendo você reconhecer que você precisa dele. Com suas pernas você não consegue caminhar mais. Então, Deus, Ele deixa que o ser humano vá sozinho. Se você consegue sozinho, vá. Só que Ele sabe que um dia você vai saber que você precisa de alguém para ajudar você. E quem é esse alguém? É Ele. Então saiba que nós todos precisamos dele. Nós somos criação dele. E toda criação necessita do seu Criador. Aleluia. A Bíblia diz que os passarinhos não trabalham nem semeiam. Quem cuida dos passarinhos é Deus. E quem criou os passarinhos não foi Deus? Então entenda que a criação é os passarinhos. E quem os passarinhos dependem para comer? De Deus. Eles não fazem nada sozinhos. Se Deus não der para eles, eles não comem. Se Deus não cuidar deles, eles não vivem. Então Deus cuida daquilo que Ele criou. Entenda que por mais que você seja desobediente, você ainda está com vida, porque Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado da tua casa. Talvez o teu filho, teu marido, não sei, está uma precaução dentro da tua casa, uma tribulação. Mas Deus tem dado vida. Deus tem te dado força. E para essa tribulação passar é necessário você deixar Deus entrar, porque com suas pernas você não consegue. Você depende do seu Criador. Aleluia. Então entenda que quem pratica, olha que palavra forte, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. A palavra princípio é começo. Então desde o começo, desde antes mesmo da criação, ele cometeu o pecado. O primeiro pecado a ser cometido foi no céu. Onde, infelizmente, Lúcifer errou contra Deus, deixou-se ser avarento, orgulhoso, e, enfim. E para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então entenda que ele cita que quem peca é filho do diabo. Mas porém o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então entenda que o diabo quer que o ser humano seja seu filho. Aí onde entra o amor de Cristo. E muitas pessoas não reconhecem isso. Sabe por quê? Porque nós preferimos mais o pecado do que a Cristo. Hoje a humanidade está entrando, vamos citar uma palavra bem rasgada, uma lavagem cerebral, sendo dominada por palavras e conhecimentos precários, doutrinas que não procedem, religiões pagãs, religiões. Eu não estou aqui prejudicando religiões falando contra, mas ensinamentos que não são bíblicos. Eu não tenho nada a você com você que é ubandista, enfim. Mas entenda, pessoas estão sendo levadas por palavras que não procedem, palavras que dominam a sua mente e levam ao engano. Doutrinas que não procedem das Escrituras. Pessoas que ficam confundidas. Aleluia. Então entenda que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Você acha, e é bem óbvio isso, que se Cristo se entregou por você na cruz, você acha que Ele quer ver você sofrendo? Você acha que Ele quer ver você chorando? Você acha que Deus quer ver você caído, lançado no chão? Não. Entenda que todo ser humano sofre o que ele sofre pelas suas escolhas. Nós escolhemos, e o que nós escolhemos é o que nós plantamos, e o que nós plantamos é o que nós vamos colher. Entenda que até mesmo esse dia pode chegar, pode demorar, pode demorar, mas você vai colher o que você plantou. Então entenda que
Aleluia. Nós necessitamos de Cristo em nossa vida, porque Ele se entregou, aleluia, para que as obras do diabo sejam desfeitas na tua vida. Saiba que o seu lar só vai ser mudado quando você entregar, quando você deixar Cristo entrar dentro do seu lar. Saiba que a sua história pode mudar quando você deixar Cristo entrar na sua vida. Eu fui um jovem que usei muita droga, eu roubei muito, enfim, eu tinha pique para o crime. Quem me conhece aqui onde eu moro em Diadema, São Paulo. Quem me conhece aqui sabe quem eu era e hoje quem eu sou. E muitas pessoas perguntam, nossa cara, como Deus mudou a sua vida, enfim, eu glorifico a Deus por isso. Em nome do Seu venha ser glorificado. Que toda honra e toda glória seja dado a Ele. E eu estou aqui, você jovem que me escuta nesse momento. Você é escolhido de Deus, como eu fui, como eu sou e como muitos outros jovens é. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te transformar e transformar você, ele ou ela, em um pregador e uma pregadora do Evangelho de Cristo. Para levar nos quatro cantos desta terra. Para que vidas venham a ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Saiba que Deus pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida.